Menina de rua era humilhada todos os dias por funcionária de loja, até que o milionário decidiu agir. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já se perguntou quantas histórias de superação são invisíveis no meio da correria das grandes cidades? Ou melhor, e se você descobrisse que, atrás de um rosto sujo e um olhar cansado, vive uma alma tão brilhante quanto a de qualquer criança que teve tudo desde o berço? Cerca de 33 mil crianças vivem nas ruas do Brasil, segundo estimativas recentes. Mas o que você está prestes a ver não é apenas uma estatística fria. É uma história real, com dor, injustiça, reviravolta e redenção. Nos próximos minutos, você vai conhecer a trajetória de uma menina invisível para o mundo, mas que foi vista por alguém improvável. Um milionário acostumado ao silêncio de salas de reunião, mas que teve o coração virado do avesso por uma criança sentada no chão de calçada. E no final, talvez você também se pergunte, quantas Lenas eu já deixei passar sem notar? Tudo começou em uma das ruas mais movimentadas do centro do Rio de Janeiro. Lena, com apenas 9 anos, se sentava todos os dias no mesmo lugar, em frente à vitrine de uma loja de roupas de grife. O cabelo desgrenhado e o rosto manchado de poeira não escondiam a delicadeza de suas mãos pequenas e ágeis, sempre ocupadas dobrando flores feitas de papel de revista. Era assim que ela tentava sobreviver. Uma flor de papel por um sorriso ou, com sorte, por um trocado. Mas havia um problema. A loja onde ela se sentava era comandada por uma gerente conhecida por sua arrogância, Clara. Clara não suportava a presença de Lena. Achava que a menina espantava os clientes, sujava a entrada, estragava o visual da loja. Ela gritava, ameaçava chamar a polícia, às vezes até jogava água com balde para afugentar a menina. Mas Lena voltava. Sempre voltava. Não porque não tivesse para onde ir, mas porque ali, naquele pedaço de calçada, ela via as pessoas. Observava. Imaginava histórias. Sonhava. E foi em um desses dias comuns, de rotina cruel, que algo extraordinário aconteceu. Do outro lado da rua, dentro de um carro escuro, um homem observava tudo. Maximiliano Bauer, brasileiro de origem alemã, empresário do setor de tecnologia e investimentos, havia saído de uma reunião no prédio vizinho. Um homem reservado, com traços de cansaço no olhar e uma cicatriz emocional que ninguém via. Seu filho, Mateus, falecera 2 anos antes em um acidente de carro. Desde então, ele evitava tudo que lembrasse infância, alegria ou qualquer resquício de esperança que o fizesse reviver a dor. Mas naquele dia, ele viu Lena. Viu a menina ser humilhada por Clara. Viu as flores sendo amassadas por uma cliente apressada. Viu a água suja sendo jogada perto de seus pés. E algo dentro dele se quebrou. Ou talvez tenha começado a se reconstruir. Nos dias seguintes, Maximiliano voltou. Às escondidas, de longe. Observava Lena e anotava em um pequeno caderno preto tudo o que percebia. Ela sempre volta, ela limpa o lugar antes de sentar, ela ajuda um senhor cego a atravessar a rua todos os dias às 11 horas, ela sorri, mesmo sendo ignorada, e então ele decidiu agir. Mas não como um herói de filme. Não com câmeras, flashes ou discursos motivacionais. Ele se aproximou devagar. Um dia, comprou uma flor de papel. No outro, trouxe um lanche. No terceiro, sentou ao lado dela e perguntou seu nome. Lena hesitou. Não estava acostumada com gentileza. Qual é o seu nome? Lena. Só Lena. Eu sou Max. E naquele momento, o milionário deixou de ser um homem de negócios. Tornou-se, sem perceber, parte da vida daquela criança. O que ele ainda não sabia era que Lena carregava um segredo. Um pequeno caderno escondido sob o pano onde se sentava. Nele, desenhava sonhos. Casas, pessoas, sorrisos e flores que não murchavam. Maximilian queria saber mais. Mas também sabia que precisava ir com calma. Clara, por outro lado, não gostou nada da aproximação. O senhor conhece essa menina? Ela vive atrapalhando nossos clientes. Já pedi para a polícia vir retirá-la várias vezes. Max não respondeu. Apenas olhou para Lena e viu nos olhos dela algo que não via desde a morte de Mateus: vida. E naquele momento,
decidiu que faria algo que nunca imaginou fazer de novo: cuidar. Mas essa decisão colocaria em risco muito mais do que sua reputação. Porque Clara não estava disposta a deixar tudo isso acontecer sem lutar. E Lena? Ela estava prestes a descobrir que o mundo pode ser cruel, mas também pode surpreender. Aquela semana foi diferente para Lena. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhou nos olhos sem desprezo. Não perguntou se ela estava vendendo balas, não passou reto fingindo que ela não existia, muito menos gritou com raiva ou nojo. Max, como ele havia se apresentado, a tratou como uma criança. Apenas uma criança. E aquilo, para Lena, já era um milagre. Na manhã seguinte, ela voltou à mesma calçada, com seu pano dobrado e suas flores de papel feitas durante a madrugada. Algumas estavam tortas, outras mal coloridas. As revistas que ela encontrava no lixo nem sempre tinham figuras bonitas, mas ela arrumava tudo com o maior cuidado do mundo, como se fossem flores reais. Enquanto isso, dentro da loja, Clara observava pela vitrine com os olhos semicerrados. O incômodo crescia dentro dela. Clara era o tipo de pessoa que odiava aquilo que não podia controlar. Lena não era apenas uma menina de rua, ela era um lembrete constante de algo que Clara fazia de tudo para ignorar. A pobreza que crescia do lado de fora enquanto ela se agarrava a uma aparência de sucesso. E agora, aquele homem misterioso, que ela ainda não sabia quem era, estava se aproximando da menina. Clara, movida por desconfiança e inveja, chamou sua colega de trabalho, Júlia. Você viu aquele cara ontem? O de terno que ficou falando com a pirralha? Vi, sim, respondeu Júlia, sem dar muita importância. Tem algo errado aí. Aposto que é mais um desses bonzinhos que querem se aparecer. Mal sabe ele que essa menina vive inventando história para enganar os outros. Uma vez disse que era artista. Acredita? Clara riu com desprezo, mas Max escutou parte da conversa do lado de fora. Ele estava ali novamente, com um café em uma mão e um saquinho de pães na outra. Quando chegou perto de Lena, ajoelhou-se com calma. Trouxe pão com queijo hoje. Tá quentinho. Obrigada, Max, disse Lena, com um sorriso tímido e os olhos brilhando. Você gosta de desenhar? Ele perguntou, apontando para o caderninho mal escondido sob o pano. Lena hesitou. Ninguém nunca havia perguntado aquilo. Eu gosto. É a única coisa que eu sei fazer bem. Max abriu o caderno devagar, com o cuidado de quem toca uma relíquia. As páginas estavam cheias de desenhos. Casas grandes, árvores floridas, pessoas com sorrisos largos, alguns bonecos de palito segurando flores. E no canto de quase todas as páginas, lá estavam elas, as flores de papel. Maximilian ficou em silêncio por alguns segundos. Sentiu um nó na garganta que há muito tempo não sentia. Cada traço daquelas flores era simples, quase infantil, mas havia nelas uma ternura impossível de descrever. Isso aqui. Isso é arte, Lena. Ela baixou os olhos, tímida. Ninguém nunca disse isso antes. Pois agora alguém disse. Enquanto conversavam, Clara saiu da loja e se aproximou, batendo palmas como quem espanta um cachorro. Senhor, com licença, mas essa calçada é da loja. A gente não pode permitir esse tipo de aglomeração, ainda mais com menores desacompanhados. Já falei com a guarda várias vezes, e se o senhor quiser ajudar, tudo bem, mas faça isso longe da minha vitrine. Max se levantou devagar e olhou para Clara com uma calma que fez a mulher engolir em seco. Qual o seu nome? Clara. Sou gerente aqui há 5 anos. Prazer, Clara. Eu sou Maximiliano Bauer. E você está fazendo exatamente o contrário do que essa loja diz representar. Ela arregalou os olhos. O nome dele não era estranho. Já tinha visto reportagens sobre ele, sabia que era um dos maiores investidores do país. Mas nunca imaginaria que estaria ali, em frente à sua loja, conversando com uma menina de rua, e ainda por cima defendendo-a. Me desculpe, eu não sabia. Agora sabe. Max se virou para Lena. Amanhã quero te levar em um lugar. Um ateliê. Tem uns amigos que vão adorar ver suas flores. Ela ficou em silêncio, tentando entender se aquilo era real. Eu posso ir mesmo? Pode. E deve. Naquela noite,
Lena dormiu com o caderno abraçado no peito. Pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com esperança. Mas Clara, dentro da loja, remoía o orgulho ferido. Ela não podia aceitar que uma menina de rua e um empresário pudessem desmontar tudo aquilo que ela construiu com tanto esforço. No dia seguinte, ela tomaria uma atitude drástica. Enquanto isso, Max começava a organizar algo ainda maior. Não era só sobre Lena. Era sobre muitas outras crianças que ele havia ignorado ao longo dos anos. E talvez, só talvez, estivesse finalmente encontrando uma forma de curar a própria dor. Mas ele ainda não sabia que o passado de Lena escondia muito mais do que desenhos e flores. Ele estava prestes a descobrir que aquela menina tinha um valor que nenhuma fortuna no mundo poderia pagar. O sol ainda nem tinha subido completamente quando Lena acordou naquela manhã. Não porque tivesse dormido bem, o chão frio da calçada nunca foi gentil, mas porque o coração dela batia diferente. Ela nem sabia explicar direito o que era aquilo. Talvez fosse alegria, talvez ansiedade. Tudo o que sabia era que aquele homem de terno, chamado Max, prometeu levá-la a um lugar especial. Um ateliê. E ele tinha dito com todas as letras: "Você deve ir." Lena não se permitia sonhar com frequência, mas agora os pensamentos voavam. Será que no ateliê ela teria lápis de verdade? Papel limpo? E se tivesse tintas? A simples ideia já parecia coisa de outro mundo. Ela se levantou, dobrou seu pano com cuidado, escondeu o caderninho dentro da blusa e foi até a mesma calçada de sempre. Ainda não havia clientes, nem Clara, nem vendedores. A cidade ainda despertava, bocejando lentamente. Meia hora depois, Max chegou. Dessa vez não de terno. Usava uma calça jeans escura, camisa branca simples e um boné que escondia parte do rosto. Ele queria passar despercebido. "Bom dia, Lena." Ela sorriu tímida, com os olhos brilhando. "Você veio mesmo. Eu prometi, não foi?" Ele estendeu a mão. Lena hesitou. Não estava acostumada a toques gentis. Mas depois de um instante, segurou a mão dele com firmeza. No caminho, Max dirigia e tentava puxar conversa, mas Lena era naturalmente silenciosa. Observava tudo pela janela com a curiosidade de quem vê um mundo novo. O ateliê ficava em Botafogo, em uma casa antiga restaurada, escondida entre prédios modernos. Lá dentro, um grupo de jovens pintava, desenhava, esculpia. Todos vinham de histórias difíceis, ex-moradores de rua, órfãos, jovens em reabilitação. Era um projeto social que Max apoiava há anos, mas que nunca havia visitado pessoalmente. "Gente, essa é a Lena. Ela faz flores de papel incríveis e tem desenhos que vocês precisam ver", anunciou Max, ao entrar. Os olhares curiosos se voltaram para ela. Lena sentiu o rosto queimar de vergonha. Mas logo uma moça chamada Gabriela se aproximou e pegou sua mão com naturalidade. "Você vai amar aqui. Vem, vou te mostrar onde guardamos os lápis." E foi como se uma nova porta tivesse se aberto dentro dela. Enquanto Lena conhecia o lugar, Max conversava com o coordenador do projeto, um artista chamado Ramon. "De onde ela veio?" perguntou Ramon, observando Lena já com o lápis na mão. "Da rua. Literalmente da calçada, em frente a uma loja no centro. Nunca estudou, nunca teve oportunidade. Mas veja o que ela desenha." Max mostrou o caderno com as flores. Ramon ficou em silêncio, folheando as páginas como se estivesse manuseando algo sagrado. "Isso é bruto, puro, intuitivo. Se ela tiver apoio, vira uma artista de verdade." "E é isso que quero fazer", respondeu Max. "Quero que ela fique aqui todos os dias. Quero custear tudo, materiais, alimentação, até um lugar para ela dormir. Você sabe que não é tão simples, né? Menor de idade, sem documentação, sem tutela legal." Maximilian sabia. Mas ele também sabia que, pela primeira vez desde a morte de seu filho, sentia propósito. E nada o faria recuar. Naquela tarde, Lena pintou com pincel pela primeira vez. Tremeu a mão no começo, mas logo se entregou. Pintou uma flor vermelha, depois uma árvore azul. Pintou uma casa.
uma janela com cortina cor-de-rosa. E no meio da tela, desenhou uma menina pequena de mãos dadas com um homem de boné. Era ela. Era Maquis. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clara estava inquieta. Desde que descobriu quem era o homem misterioso, procurou tudo que pôde na internet. Viu reportagens, entrevistas, até matérias internacionais. Um milionário influente. Um investidor poderoso. Um homem que poderia, com um estalar de dedos, acabar com a carreira dela. O orgulho ferido virou rancor. Ela decidiu ir até a loja mais cedo no dia seguinte. Levou um fotógrafo de um jornal local, fingindo estar interessada em fazer uma campanha de doações. Mas seu verdadeiro plano era outro: registrar Lena de forma negativa, expô-la como uma ameaça ao comércio local e ganhar apoio da associação de lojistas. Mas ao chegar lá, Lena não estava mais. E isso a deixou ainda mais furiosa. Naquele mesmo momento, Maquis levava Lena para uma padaria simples, perto do ateliê. Você quer morar em um lugar seguro, com cama, comida, banho quente? Ela olhou para ele com estranheza. Já ouvirá propostas assim antes, todas com segundas intenções, todas perigosas. Eu não quero ir para abrigo. Já fugi de 2. Não é abrigo. É uma casa onde vivem outros jovens como você. Todos fazem arte. Todos têm história parecida. Você não vai estar sozinha. Ela mordeu o lábio, pensativa. E posso levar meu caderno? Claro. Pode levar suas flores também. Naquele momento, Lena respirou fundo. Estava assustada, mas também pronta. Tá bom. Eu vou. E assim, a menina da rua deu seu primeiro passo para fora da invisibilidade. Ela não sabia ainda, mas os próximos dias mudariam sua vida para sempre. Porque o mundo começaria a ouvir falar de uma garotinha que desenhava flores no meio do caos. E um certo milionário não descansaria até garantir que essa flor jamais fosse pisada novamente. A notícia correu mais rápido do que Maquis esperava. Ele tinha feito tudo com o máximo de discrição. Não havia dado entrevistas, nem envolvido assessores, muito menos avisado ninguém sobre o que estava fazendo com Lena. Sua intenção era simples: ajudar sem chamar atenção. Mas quando se trata de alguém como Maximiliano Bauer, qualquer movimento fora do padrão vira assunto. Na manhã seguinte ao primeiro dia de Lena no ateliê, uma nota apareceu em um blog de fofoca conhecido do Rio de Janeiro. O título dizia: Milionário misterioso é visto várias vezes com menina de rua, novo projeto social ou escândalo. A foto era de Maquis e Lena sentados na calçada. A imagem havia sido feita sem que percebessem. E, claro, a legenda especulava o pior. Maquis recebeu a notícia enquanto tomava café em seu apartamento. O assessor de imprensa dele, Daniel, ligou imediatamente. Maquis, a história está vazando. Precisamos controlar a narrativa antes que comecem a distorcer tudo. Não quero exposição. Isso não é sobre mim. Eu entendo, mas você sabe como funciona. Se você não fala, alguém fala por você. E nem sempre com boas intenções. Maquis ficou em silêncio. Sabia que Daniel estava certo. Mas seu maior medo era que Lena fosse colocada no centro de um circo midiático. Ela não merecia isso. Não agora, não depois de tudo. Enquanto isso, Lena ainda não sabia de nada. Acordou na casa de acolhimento onde Maquis a levou na noite anterior. Um sobrado simples, com paredes claras e cheiro de café recém-passado. Dividia o quarto com outras 2 meninas, Ana e Marcela, ambas com passados tão difíceis quanto o dela. Ao abrir os olhos, sentiu algo que não conseguia nomear. Era estranho, confortável, acolhedor. Pela primeira vez, dormiu em um colchão de verdade. Teve um cobertor, e ninguém tentou tirá-la de lá. A coordenadora da casa, Dona Sônia, entrou no quarto com um sorriso gentil. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Lena assentiu, tímida. O café já tá pronto. Hoje é dia de oficina de pintura. Você vai gostar. Lena sorriu. Desceu as escadas devagar, olhando cada detalhe da casa como se fosse um museu.
Tinha um quadro colorido na parede com os nomes de todas as crianças que já haviam passado por ali. Alguns haviam crescido, outros estavam estudando, trabalhando, construindo a vida. A esperança era real ali dentro. No ateliê, mais tarde, Max apareceu com uma caixa de materiais de arte, lápis de cor, tintas, pincéis, papéis de todos os tipos. Era um presente para Lena, mas também para os outros jovens. Lena arregalou os olhos. Pegou um pincel novo como se fosse um cristal. É para mim mesmo. É para você. E para todos aqui. Mas esse caderno novo, disse ele, entregando um espiral grosso de folhas brancas, é só seu. Ela o abraçou sem dizer nada. Mas o momento de paz foi interrompido horas depois. Clara, a gerente da loja, tinha conseguido o que queria. Usando os contatos da Associação de Comerciantes do Centro, havia enviado uma denúncia à vara da infância, alegando que a menina Lena estava sendo exposta por um suposto benfeitor e que a situação deveria ser investigada com urgência. A denúncia maldosa chegou até o Conselho Tutelar. E foi assim que, no fim da tarde, 2 conselheiras chegaram ao ateliê. Boa tarde. Estamos procurando pela menina chamada Lena. Dona Sônia, que também estava presente, logo se aproximou. Ela está sob nossa tutela desde ontem. Tudo com consentimento do Dr. Ramon, coordenador do espaço, e com apoio do Sr. Maximiliano Bauer. Sim, estamos cientes, disse uma das conselheiras, mas como a denúncia envolve possível aliciamento, precisamos ouvir a menina. Max, que até então mantinha distância, se aproximou. Eu sou Maximiliano. Podemos conversar? Lena, ao ver as mulheres fardadas, se encolheu no canto da sala, agarrando seu novo caderno. Os olhos arregalados mostravam que ela já conhecia aquele tipo de uniforme. O medo estava de volta. Eu não fiz nada, eu juro. Eu só desenhei. Tá tudo bem, Lena, disse Max, ajoelhando ao lado dela. Ninguém vai tirar você daqui. Confia em mim. A conselheira mais jovem se comoveu com a cena. Ficou em silêncio por um instante, depois se virou para a colega. Não tem nenhum sinal de abuso ou descuido aqui. Pelo contrário. Essa menina está sendo cuidada, acolhida e estimulada. Ainda assim, insistiu a outra, o caso deve ser registrado. Naquele mesmo dia, a primeira reportagem positiva sobre Lena foi ao ar. Um jornalista independente que frequentava o ateliê publicou uma matéria com o título A Menina das Flores de Papel. Como a arte salvou uma vida invisível, a matéria viralizou. Em poucas horas, milhares de pessoas começaram a comentar nas redes sociais. Muitos queriam ajudar, outros queriam conhecer Lena, alguns pediram para comprar suas flores. Max viu o impacto tomar forma. Não era o plano, mas talvez fosse necessário. Talvez a exposição, agora, pudesse servir a um bem maior. Ele decidiu então marcar uma entrevista. No dia seguinte, ao vivo na televisão, disse as palavras que mudariam tudo. Essa história não é sobre caridade. É sobre responsabilidade. Lena representa milhares de crianças invisíveis nas ruas do nosso país. Se podemos olhar para uma delas e mudar seu destino, por que não olhar para todas? Do outro lado da tela, Clara assistia com os olhos arregalados e o rosto em chamas. A tentativa de difamação havia falhado. E pior, transformou Lena em símbolo de uma causa maior. Mas Clara ainda não tinha dito sua última palavra. Enquanto isso, Lena voltava a pintar. Dessa vez, desenhou uma cidade cheia de flores de papel brotando do concreto. Porque agora, ela sabia, até no lugar mais duro, uma flor pode nascer. Naquela noite, após a entrevista de Maximiliano ter ido ao ar, o ateliê ficou em silêncio. Mas não era um silêncio qualquer. Era um silêncio cheio de significados. Cada canto da casa respirava emoção, e Lena, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo, sentia que algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela ainda estava deitada em sua nova cama, com um caderno de desenho sobre o peito, quando Ana, sua colega de quarto, entrou correndo, quase sem fôlego. Lena, você tá na internet. Tem um monte de gente falando de você. Lena se sentou, assustada. Falando o quê? Coisa boa, menina. Estão dizendo que você é artista, que suas flores são lindas.
Tem gente querendo comprar. Lena arregalou os olhos. Ela, que passou anos sendo ignorada por todos, agora era procurada. Sua arte, feita com pedaços de papel tirados do lixo, estava emocionando pessoas que ela nunca viu. Do lado de fora, na sala da casa de acolhimento, Dona Sônia recebia ligações sem parar. Eram ONGs, jornalistas, empresas, artistas, todos querendo conhecer Lena ou colaborar com o projeto. Mas o que ninguém esperava era o convite que chegaria no fim daquela manhã. Uma representante da Fundação Cultural do Rio ligou diretamente para Maximiliano. A instituição, responsável por um dos maiores eventos de arte infantil da cidade, queria convidar Lena para participar de uma exposição. Ela vai ter um espaço só dela, Sr. Bauer. E, se quiser, pode até vender as obras. É uma chance real. Max não pensou duas vezes. Ela vai adorar. Eu garanto. Mais tarde, ele mesmo deu a notícia a Lena. Eles estavam no ateliê, sentados no chão, pintando juntos. Max fazia rabiscos desajeitados enquanto Lena pintava uma flor com sombra e reflexo. Lena, estão te convidando para uma exposição. Querem mostrar suas flores em uma galeria. Para muita gente. Ela parou de pintar. Galeria? Tipo, de verdade? Tipo de verdade. Com luz, quadros na parede, pessoas de terno e vestido olhando suas obras. Eu posso ir com minha roupa normal? Max riu. Pode ir como quiser. A arte é sua. As regras, também. Lena abaixou o pincel, pensativa. Nunca havia sonhado com algo assim. Em sua cabeça, o máximo que podia alcançar era um trocadinho por uma flor mal recortada. Agora, o mundo parecia se abrir diante dela. Mas enquanto ela se preparava para sua primeira exposição, Clara tramava no escuro. A gerente da loja que a humilhava diariamente não havia digerido bem a virada da menina. Sentia-se humilhada, ignorada, esquecida. E, para alguém como ela, isso era intolerável. Usando um perfil falso, Clara começou a divulgar nas redes sociais uma teoria absurda, que toda a história de Lena era uma farsa. Criou um blog anônimo com títulos sensacionalistas como A Farsa da Flor de Papel e A Menina Treinada para Enganar Milionários. Postava imagens antigas de crianças de rua genéricas, tentando associá-las a Lena. Usava mentiras sutis, misturadas com verdades pequenas, o bastante para confundir quem não conhecia a história de perto. No começo, ninguém deu atenção. Mas como toda mentira bem contada, começou a ganhar compartilhamentos. Max ficou sabendo e imediatamente acionou seus advogados. Vamos processar essa página, disse Daniel, seu assessor. Já conseguimos rastrear o IP. Está vindo de um notebook registrado em nome de Clara Mendes, sua amiga da loja. Max fechou os olhos, frustrado. Ela não vai parar, vai? Não. E agora que Lena vai ganhar destaque, vai piorar. Enquanto isso, Lena continuava alheia à movimentação. Estava mais preocupada com o que levaria para a exposição. Queria criar algo especial, algo que contasse sua história. Durante 3 dias, trabalhou em silêncio. Não deixou ninguém ver o que estava fazendo. Fechava-se em uma sala do ateliê, com tintas, pedaços de papel, cola e muita imaginação. Na véspera do evento, ela finalmente mostrou a obra para Max. Era um painel de cartolina branca, com uma cidade desenhada em traços simples. No meio dela, flores coloridas brotavam das calçadas, das paredes, dos postes, dos telhados. Mas no centro da imagem havia uma menina sozinha, segurando uma flor amarela. Ao lado dela, um homem com boné sorria, também com uma flor na mão. Esse sou eu? Perguntou Max, tocado. É. Foi naquele dia. Quando você me viu. Max não conseguiu responder de imediato. Apenas assentiu, engolindo a emoção. No dia da exposição, o ateliê levou Lena e os outros jovens artistas para o espaço da fundação. O salão estava repleto de quadros, esculturas, artes visuais. Mas havia uma movimentação maior em torno da seção das flores de papel. As pessoas paravam, comentavam, se emocionavam.
Uma senhora de cabelos brancos enxugava as lágrimas enquanto observava o painel principal. Isso me lembra da minha infância. Eu também fazia florzinha com papel de bala, disse, emocionada. Logo, uma jornalista se aproximou de Lena. Você pode dar uma palavrinha pra gente? Ela olhou para Max, insegura. Ele fez um gesto com a cabeça, incentivando-a. Pode falar com o coração. Lena se virou para a câmera e disse, eu só queria que alguém me visse. Não com pena. Só me visse. E agora eu tô aqui. E quero que outras crianças que estão na rua saibam que elas também podem estar aqui um dia. O vídeo viralizou em poucas horas. Mas a voz de Lena estava prestes a ir ainda mais longe. Porque, entre os convidados da exposição, estava uma editora de livros infantis, encantada com a forma como a menina contava sua história pelas imagens. Já pensou em fazer um livro, Lena? Ela arregalou os olhos. Um livro? Eu? Um livro seu. Com seus desenhos. E sua história. Max, ao ouvir aquilo, sorriu. Tudo estava indo além do que ele imaginava. Mas ainda havia um passado que Lena não revelara. Um segredo guardado com medo e dor. E a verdade começaria a emergir nos próximos dias, colocando à prova tudo o que estavam construindo. Apesar de toda a repercussão da exposição, Lena estava inquieta. Ela sorria para as fotos, agradecia os elogios, até aceitou a ideia do livro infantil com certa empolgação, mas havia algo nela que ninguém via, uma angústia que crescia à medida que o mundo começava a conhecê-la. E o motivo era simples. Lena não se chamava Lena. Ou melhor, esse era o nome que ela mesma escolheu quando fugiu. Um nome leve, que soava como liberdade. Mas em sua certidão, enterrada em algum cartório distante, havia outro nome, e com ele, um passado que ela preferia esquecer. Max percebeu que algo estava errado quando ela recusou o convite para fazer a documentação oficial para o lançamento do livro. Sem documentos, não havia contrato, nem pagamento, nem publicação. Lena, a gente precisa conversar sobre isso, disse ele, num fim de tarde, enquanto caminhavam pelo pátio do ateliê. Ela hesitou. É sobre seu nome verdadeiro, não é? Ela parou de andar. Olhou para o chão. Você vai brigar comigo? Claro que não. Mas eu preciso saber. Se vamos registrar sua arte, seu trabalho, sua história, isso tem que estar no seu nome de verdade. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Então, com a voz quase sumindo, murmurou, me chamavam de Milena Alves Costa. Max não disse nada. Apenas assentiu com um leve movimento de cabeça. E você sabe onde estão seus pais? Ela balançou a cabeça negativamente, os olhos marejando. Eu fugi. Era muito pequena. Tinha briga em casa todo dia. Grito, coisa quebrando. Um dia eu só corri. Achei que ia voltar depois, mas nunca voltei. Max se ajoelhou à frente dela, com calma. Tudo bem. Obrigado por confiar em mim. A gente vai cuidar disso do jeito certo, sem te forçar a nada. Naquela noite, ele ligou para Daniel. Precisamos encontrar os registros dela. Pode usar meus contatos, mas mantenha discrição. Não quero sensacionalismo. Nos dias seguintes, enquanto Lena retomava a rotina de desenhos, aulas e flores, Daniel mergulhou em buscas por certidões, registros escolares, boletins de ocorrência, qualquer pista sobre Milena Alves Costa. E ele encontrou. O nome constava em um boletim de desaparecimento arquivado em uma delegacia de São Gonçalo, datado de 6 anos atrás. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Milena, então com 7 anos, havia sido dada como desaparecida após fugir de casa. A mãe, Joana Costa, registrou o sumiço com lágrimas e desespero, mas com o passar do tempo, o caso foi se apagando, como tantos outros. Max ficou em silêncio diante da informação. Sentia-se dividido. Deveria contar à menina? Procurar a mãe? Reabrir um capítulo tão doloroso? Mas o destino decidiu por ele. Na tarde seguinte,
uma mulher de aparência simples apareceu no portão do ateliê. Trazia uma pasta nas mãos e os olhos vermelhos. O nome escrito no crachá improvisado prendia a atenção de todos. Joana Costa. Eu vi a reportagem na TV. Vi o nome. E o desenho. A flor amarela. Ela fazia essas flores desde pequena. Eu sei que é ela. Minha filha. É a Milena. A coordenadora, Dona Sônia, recebeu a mulher com cuidado. Ligou imediatamente para Max, que estava em reunião, e explicou a situação. Ele chegou em poucos minutos. Joana, sou Maximiliano. Fui eu quem encontrou a Milena, mas ela prefere ser chamada de Lena agora. Ela ainda não sabe que você veio aqui. Precisamos fazer isso com calma. Eu só quero ver minha filha. Só quero olhar para ela. Você precisa entender que ela passou por muita coisa, inclusive fugiu da sua casa. Você está disposta a ouvir isso? Joana abaixou a cabeça. Lágrimas caíram sem controle. Eu errei. Eu deixei ela sozinha demais. Eu estava perdida também. Mas eu nunca parei de procurar. Nunca. Max respirou fundo. Sabia que aquilo mudaria tudo. Mais tarde, ele chamou Lena para conversar. Eu tenho algo para te contar. Mas só vou te dizer se você quiser saber. O que é? Encontramos alguém. Uma mulher. Ela diz que é sua mãe. Lena arregalou os olhos. O mundo ao redor pareceu parar. Minha mãe? O nome dela é Joana. Ela viu você na TV. Disse que reconheceu seus desenhos. A flor amarela. E o seu nome. Lena sentiu um nó na garganta. As memórias vieram como ondas fortes. Algumas boas, outras dolorosas. O cheiro do café, a risada abafada da mãe quando assistiam novela, os gritos à noite, a porta trancada, a fuga. Ela quer me ver? Quer. Mas só se você quiser também. Lena não respondeu na hora. Pediu um tempo. Passou o resto do dia trancada no quarto, abraçada ao caderno de desenhos. Naquela noite, desenhou 2 silhuetas de mãos dadas, com uma flor no meio. Na manhã seguinte, ela desceu as escadas devagar. Encontrou Max tomando café. Eu quero ver ela. Mas só se for aqui. No ateliê. Com você junto. Vai ser do seu jeito. Eu prometo. No fim da tarde, Joana voltou. Estava nervosa, tremendo. Quando Lena entrou na sala, as duas se encararam em silêncio por longos minutos. Os olhos de mãe e filha se encontraram no meio de anos de distância, medo e saudade. Milena, sussurrou Joana. Lena mordeu o lábio. Meu nome é Lena agora. Joana assentiu. Tudo bem. Eu só queria te ver. Saber que você tá viva. Que você tá bem. Lena se aproximou devagar. Eu tô tentando ficar bem. E, depois de um silêncio longo, ela deu o primeiro passo. Abraçou a mãe com força. Choraram juntas. Não era perdão imediato, mas era o começo. Ali, naquele pequeno ateliê, não se encontraram apenas mãe e filha. Se encontraram 2 sobreviventes. 2 mulheres marcadas pela dor, mas dispostas a reconstruir. A começar de novo. E enquanto o sol se punha atrás das janelas coloridas, uma certeza nascia. Lena não era mais invisível. E jamais seria outra vez. Na semana seguinte ao reencontro entre Lena e Joana, o ateliê respirava um silêncio diferente. Não era tristeza, tampouco desconforto. Era como se todos ao redor estivessem esperando Lena decidir o próximo passo. Ninguém a pressionava, ninguém fazia perguntas, mas os olhos sempre buscavam entender se ela estava bem. Joana passou a visitar o espaço com frequência. A cada visita, trazia algo pequeno, um bolo simples, um caderno com capas coloridas, uma caixa de lápis de cor que disse ter comprado com o salário da faxina. Estava tentando recomeçar do jeito que sabia. Eu não sei fazer discurso bonito, minha filha, disse certa vez, sentada no banco do jardim, mas eu tô tentando aprender a ser a mãe que você precisava. Mesmo que seja tarde. Lena escutava em silêncio.
As palavras mexiam fundo, mas ela ainda não sabia como processar aquilo. Tinha passado tanto tempo desacreditando da ideia de família, que agora, com a mãe diante dela, o sentimento era confuso demais. Max, por outro lado, observava tudo com cuidado. Não se envolvia diretamente, mas se fazia presente. Sempre por perto, sempre disposto. Era como um farol, não empurrava Lena para lugar algum, mas deixava claro que ela não estava sozinha. Como você está se sentindo com tudo isso? Ele perguntou um dia, enquanto caminhavam juntos até a padaria. Estranho. Estranho bom ou estranho ruim? Os dois. Ela parou, encostando-se em um poste. Olhou para o chão e depois para o céu. Eu não sei se consigo voltar para casa com ela. Tipo, como se nada tivesse acontecido. Max a escutou com atenção. Ninguém está dizendo que você precisa esquecer o que viveu, ou fingir que não doeu. Mas às vezes, aceitar um novo capítulo não significa apagar o anterior. Significa só continuar a escrever. Do seu jeito. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Você acha que a gente pode ter duas famílias? Eu acho que a gente pode ter quantas forem boas pra gente. Naquele mesmo dia, enquanto Lena voltava ao ateliê, Clara tramava sua última cartada. A exposição, a entrevista, a repercussão nas redes, a proximidade de Max com aquela menina, tudo isso havia se tornado um fardo insuportável para ela. Orgulhosa demais para admitir que errou, decidiu transformar sua frustração em um plano de vingança. Sabia que expor Lena diretamente não surtiria mais efeito. A opinião pública estava claramente a favor da menina. Mas talvez, se jogasse dúvidas sobre Max, conseguisse virar o jogo. Usando seu mesmo blog anônimo, começou a publicar histórias distorcidas sobre o passado de Max. Dizia que ele estava usando Lena como peça publicitária, que a fundação que bancava o ateliê fazia parte de um esquema de desvio de dinheiro e, pior, insinuava que toda a relação entre ele e a menina era suspeita. No início, o público ignorou. Mas uma postagem em particular viralizou. Nela, Clara compartilhava trechos de mensagens de um ex-funcionário da empresa de Max, demitido por má conduta, que confirmava as acusações falsas. Isso bastou para colocar dúvidas no ar. Em menos de 24 horas, o nome de Max estava nos trending topics das redes sociais, seguido da expressão, expondo o milionário do bem. Daniel, o assessor, entrou em pânico. Max, precisamos reagir. Isso pode arruinar sua imagem. Eu não me importo com a minha imagem, respondeu ele, impassível. Eu me importo com o que isso vai fazer com a Lena. E ele tinha razão. Na manhã seguinte, ao chegar no ateliê, Lena sentiu os olhares diferentes. Um misto de curiosidade e insegurança. Alguns sorrisos hesitantes. Murmúrios abafados. Foi quando Ana, sua colega de quarto, se aproximou com o celular nas mãos. Você viu isso? Lena pegou o aparelho e leu os títulos das postagens. As palavras pesavam como pedras: exploração, interesseiro, manipulação. Isso não é verdade, ela disse, num sussurro. Ele não faria isso. Mas por dentro, o medo crescia. Porque Lena conhecia bem o que era ser desacreditada. Sabia que bastava uma mentira bem contada para virar verdade na boca do povo. Naquela noite, Max se reuniu com os jovens do ateliê e a equipe. Fez questão de falar pessoalmente. Eu nunca quis que essa história saísse do controle. O que fiz por Lena foi porque ela me mostrou algo que eu tinha perdido: esperança. Se isso vai me custar reputação, que seja. Mas vocês, principalmente ela, merecem saber que nada disso é jogo. Ele se virou para Lena. Você não me deve nada. Nem gratidão, nem defesa. Mas eu precisava dizer isso para você. Lena, de pé no canto da sala, respirou fundo. Todo o ateliê esperava sua reação. Ela caminhou até Max, encarou os olhos dele, e disse: quando eu estava na rua, ninguém olhava para mim. Ninguém via. E um dia, você me viu. E não pediu nada em troca. Não quero saber o que estão falando. Eu sei o que você fez por mim. E é isso que importa. A sala se encheu de aplausos espontâneos. Alguns choravam.
Outros sorriam. Max apenas fechou os olhos por um momento, como quem recebia um alívio profundo. E enquanto o escândalo se desfazia pela força da verdade, Clara assistia tudo sozinha, em sua sala, percebendo que, pela primeira vez, não conseguia mais controlar a narrativa. Porque a menina da rua, que ela tentou destruir, agora tinha voz. E mais, tinha gente escutando. A semana seguinte foi diferente de todas as anteriores. Depois da declaração pública de Lena defendendo Max, a repercussão virou do avesso. As matérias negativas começaram a perder força. Alguns jornalistas se retrataram. Até influenciadores que antes estavam em cima do muro passaram a elogiar a coragem da menina. Mas, mais do que os aplausos da internet, foi dentro de si mesma que Lena começou a notar a verdadeira mudança. Ela acordava com mais leveza. Caminhava pelo ateliê com confiança. Já não se escondia dos olhares, não se encolhia quando era chamada para conversar. Agora, falava com firmeza, opinava nas atividades e até liderava grupos nas oficinas. Na parede principal do ateliê, suas flores de papel viraram símbolo de recomeço. Outras crianças começaram a fazer as suas também, com cores diferentes, formatos inusitados. O que antes era um passatempo, virou uma linguagem coletiva. Mas, para além das tintas e papéis, algo novo se desenhava, a possibilidade real de um futuro. A editora quer avançar com o livro, anunciou Max, numa tarde quente de sábado. Eles propuseram o título As Flores de Lena. E eu vou poder escrever também? Perguntou ela, ansiosa. Vai escrever tudo. Com suas palavras, com seus desenhos, com sua história. Eles querem que seja 100% seu. Ela deu um salto da cadeira. Então eu quero começar hoje. Max sorriu. Era impossível não se emocionar com o brilho nos olhos dela. A menina que até pouco tempo se escondia nas sombras agora queria contar ao mundo quem era. Ao lado disso, Joana, sua mãe, também trilhava um caminho de reconstrução. Estava frequentando sessões de apoio psicológico com uma ONG parceira do ateliê. Começou a fazer cursos noturnos de panificação e, mais importante, estava reaprendendo a se comunicar com a filha. Não vou forçar nada, disse ela a Max, certa vez. Se ela quiser me chamar só de Joana, tudo bem. Eu só quero estar por perto. Ajudar no que eu puder. Essa postura madura, humilde, permitiu que o elo entre elas crescesse aos poucos. Lena já não fugia mais quando a via. E embora ainda houvesse feridas, havia também respeito. Enquanto isso, Clara estava prestes a encarar as consequências de suas escolhas. Após a descoberta da autoria das calúnias contra Max e do uso indevido de informações para difamar Lena, seus atos chegaram ao conhecimento da empresa onde trabalhava. O comitê disciplinar, após reunião, decidiu por sua demissão. No comunicado oficial, a loja afirmou: não compactuamos com atitudes que promovem preconceito, perseguição ou destruição da dignidade humana. A nossa missão é acolher, servir e crescer com responsabilidade social. Sem emprego, com sua reputação destruída nos bastidores do comércio, Clara experimentava o que ela mesma sempre ofereceu aos outros: o desprezo. Mas o golpe final veio da própria Lena. Sem nunca citar seu nome, Lena escreveu um trecho poderoso em seu livro: houve um tempo em que as palavras me machucavam mais do que a fome. Mas hoje eu entendo: quem fere, muitas vezes também está ferido. Eu perdoo, mas não esqueço. Porque lembrar me faz forte. Quando esse trecho foi compartilhado nas redes da editora, viralizou instantaneamente. Milhares de comentários exaltavam a maturidade daquela menina de apenas 13 anos. Professores começaram a usar seus textos em sala de aula. Artistas queriam adaptar sua história para teatro, cinema, animação. Mas nada disso impressionava Lena tanto quanto um pedido especial que recebeu da Fundação Cultural: queremos que você seja porta-voz do projeto Cidade que Floresce. A ideia é transformar espaços abandonados em jardins comunitários criados por jovens em situação de vulnerabilidade, como você um dia esteve. Ela não acreditava no que ouvia. Eu? Porta-voz? Você já é um símbolo. Agora queremos que sua voz seja instrumento de mudança. Max, ao saber do convite, ficou com os olhos marejados. Viu naquela proposta o fruto de tudo o que ele acreditava:
que uma vida, quando tocada com dignidade e amor, podia transformar 1000 outras. No mês seguinte, Lena subiu pela primeira vez em um palco, diante de uma plateia cheia. Usava um vestido simples e um colar de papel com uma flor amarela pendurada. Respirou fundo antes de falar. Eu não nasci artista. Não nasci forte. Eu nasci no meio do barulho, da correria, do medo. Mas eu aprendi que mesmo no concreto duro da cidade, uma flor pode crescer. Só precisa de um olhar, um cuidado e tempo. A plateia aplaudiu de pé. Aos olhos de todos, Lena era agora uma pequena gigante. Mas, para ela, ainda havia uma jornada pela frente. A vida começava a sorrir, mas também exigia coragem. Nos bastidores, Max a esperava com um sorriso orgulhoso. Pronta para a próxima etapa? Sempre! E enquanto voltavam juntos para o ateliê, ela segurava firme nas mãos o esboço da capa do seu livro. Um céu claro, um chão rachado, e, bem no meio, uma flor amarela nascendo sozinha, mas firme. Porque agora, ela sabia, por mais difícil que a vida seja, sempre há espaço para florescer. O outono chegou com uma suavidade inusitada. O ar fresco da manhã parecia trazer uma promessa de renovação, enquanto as árvores começavam a se despir de suas folhas douradas. O ateliê de Max estava mais movimentado do que nunca. As crianças se reuniam ao redor de Lena, ansiosas para aprender, enquanto ela, com um sorriso no rosto, explicava como transformar simples papéis em flores que podiam florescer dentro de qualquer coração. Ela já não era mais a menina tímida que sentava no canto, observando o mundo ao seu redor. Lena havia se transformado em uma líder natural, alguém que agora inspirava outros a se expressarem, a serem vistos. Cada oficina que ela ministrava, cada projeto que idealizava, ajudava a criar uma rede de apoio e amor que, aos poucos, ia se expandindo. Max, observando de longe, sentia um orgulho imenso, mas também uma preocupação silenciosa. Ele sabia que a jornada de Lena estava longe de ser simples. Agora, ela não era apenas uma menina com uma história dolorosa, mas também uma figura pública, e com isso vinha a responsabilidade e, infelizmente, o peso das críticas. Em uma manhã de segunda-feira, enquanto os últimos raios de sol filtravam pela janela do ateliê, o telefone de Max tocou. O número na tela era desconhecido, mas ele atendeu. Max. A voz do outro lado era grave e ríspida. Estou ciente do que sua protegida tem feito. As redes sociais não param de comentar sobre ela, e a sua imagem, já sabe, não está nada boa. Max franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, mais por instinto do que por curiosidade. Digo o que todo mundo pensa. Essa menina não tem espaço nesse meio. Ela é só mais uma criança tentando chamar atenção. Max já sabia quem era. Era o mesmo crítico do mundo da arte que, no início, havia subestimado seu trabalho, e agora tentava sabotar Lena. Eu não estou nem um pouco interessado na sua opinião, Max respondeu, a voz tranquila, mas com firmeza. Lena não está aqui para agradar ninguém. Ela está aqui para viver a verdade dela. E se você não consegue enxergar isso, o problema não está nela. O silêncio se fez por um momento antes da voz ríspida retornar, desta vez com uma ameaça velada. Você vai se arrepender disso, Max. Max desligou o telefone e olhou pela janela. As palavras do crítico ecoavam na sua mente, mas ele sabia que não podia retroceder. O que mais o inquietava, no entanto, era o futuro de Lena. O que aconteceria quando a verdade de sua história se tornasse mais difícil de suportar? À medida que as semanas passavam, os desafios aumentavam. O livro de Lena, As Flores de Lena, começou a ganhar uma repercussão ainda maior, mas não apenas por motivos positivos. A mídia, em sua maioria, tentava transformar sua história em um espetáculo sensacionalista, focando nas partes mais dolorosas de seu passado e ignorando as lições que ela havia aprendido ao longo de sua jornada. Cada entrevista, cada artigo parecia uma nova batalha para Lena, que, embora tentasse se manter firme, sentia-se sobrecarregada. Eu só quero que eles vejam quem eu sou, não o que eles querem que eu seja, ela disse a Max, certa tarde, enquanto trabalhavam juntos na revisão do próximo capítulo do livro. Eu sei, Lena. Mas lembre-se, a verdade sempre encontra seu caminho.
E ninguém pode tirar de você o que você construiu até aqui. Por mais que tentasse acreditar nas palavras de Max, a pressão estava tomando conta. Ela sabia que não havia mais como voltar para o passado. Cada passo que dava agora era observado, analisado, criticado. Ela já não se sentia mais como a menina tímida do começo, mas o peso da exposição a estava mudando de maneiras que ela não conseguia prever. Foi então que, em meio à turbulência, algo inesperado aconteceu. Em uma manhã fria de sexta-feira, enquanto Max estava fora do ateliê para uma reunião com o editor, Lena recebeu uma mensagem. Ela hesitou por um momento antes de abrir o celular. Era de Clara. Lena, eu sei que fiz mal a você. Fui uma pessoa horrível e egoísta. Mas eu te peço, de todo o coração, que me dê uma chance para corrigir meus erros. Quero me desculpar. Quero que você me deixe fazer parte da sua vida, nem que seja um pouco. Lena ficou em silêncio, os dedos ainda segurando o telefone. Clara, sua mãe biológica, estava pedindo perdão. O pedido era simples, mas carregado de uma dor profunda. Algo em seu peito apertou, e uma mistura de emoções invadiu seu coração. Ela não sabia o que fazer com aquilo. O perdão nunca foi simples, mas algo dentro de si lhe dizia que não poderia simplesmente ignorar o pedido. Ela sabia que a mulher que a havia abandonado tinha sido vítima de suas próprias dores, mas isso não apagava os anos de sofrimento que ela havia causado. Lena levou algum tempo para responder. Quando finalmente digitou, as palavras foram diretas. Eu não posso te perdoar agora, Clara. Mas talvez, algum dia, eu consiga. Só preciso de mais tempo. Ao clicar no botão de enviar, sentiu uma leveza, uma sensação de liberdade. Não era uma resposta definitiva, mas era a única que ela podia dar naquele momento. O retorno de Clara, quando aconteceu, foi tão lento quanto esperado. Ela começou a enviar cartas, pequenas lembranças, até presentes humildes como flores, lembrando a Lena de que estava ali, esperando. Em meio a tudo isso, Max continuava ao seu lado, apoiando cada decisão, respeitando o espaço que ela precisava, mas sempre pronto para defendê-la contra as críticas e dificuldades externas. Eles estavam juntos, e isso, para Lena, já era o suficiente. Por mais que o peso da verdade fosse difícil de carregar, Lena sabia que, mais cedo ou mais tarde, todos teriam que aprender a aceitar a pessoa que ela realmente era, e não a versão que imaginavam. No fundo, ela sentia uma coisa: agora, mais do que nunca, estava pronta para florescer. Afinal, a verdade não se curva. Ela cresce, se expande, e mesmo em terrenos difíceis, sempre encontra seu lugar. O inverno estava chegando, mas o ar fresco da estação não conseguia ofuscar o brilho que pairava sobre o ateliê de Max. Lena estava diferente. As oficinas que ela realizava agora não eram apenas sobre flores de papel, mas sobre vida, sobre transformação. Cada gesto, cada olhar, cada palavra carregava consigo uma nova perspectiva de mundo, uma perspectiva que ela mesma havia conquistado. O sucesso de seu livro As Flores de Lena já havia ultrapassado as fronteiras do ateliê e da pequena cidade. Seu nome circulava nas escolas, nas bibliotecas, nas universidades. Jovens e adultos de todas as idades procuravam suas palavras como uma bússola para a dor e para a superação. Mas para Lena, o verdadeiro sucesso estava naquilo que ela havia conquistado dentro de si mesma. Ela já não se importava com o julgamento das outras pessoas. Seus olhos, antes escondidos pela vergonha, agora brilhavam com uma força silenciosa, uma confiança que vinha de um lugar profundo e inabalável. Ela sabia quem era, e isso era tudo o que importava. Enquanto trabalhava em um novo projeto, Lena foi surpreendida por uma visita inesperada. Era a Clara, sua mãe. Ela estava parada na porta do ateliê, com um ramo de flores nas mãos. Quando Lena viu, uma onda de emoções a atravessou, mas, ao contrário das outras vezes, dessa vez ela não fugiu. Não teve medo. Pelo contrário, algo dentro dela a impulsionou a dar o primeiro passo em direção à mulher que havia sido sua mãe biológica. Clara, disse Lena, com um sorriso suave nos lábios. Eu não esperava te ver aqui. Clara, com a voz trêmula, respondeu, eu entendo que tudo o que eu fiz foi errado. Eu nunca fui a mãe que você precisava, e talvez nunca seja. Mas, estou tentando. Eu só queria te dizer que me arrependo profundamente por ter te deixado para trás.
Quero fazer parte da sua vida, se você me deixar. Lena olhou para as flores nas mãos de Clara e, por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. A menina olhou para Max, que a observava com a mesma paciência de sempre, e depois olhou novamente para Clara. Havia uma paz no ar, algo que ela nunca imaginou ser possível entre elas. Não sei se posso te perdoar, Clara, disse Lena com a voz serena, mas cheia de sabedoria. Mas você está aqui, e isso já é um começo. Eu quero que saiba que, para mim, a flor mais bonita é aquela que cresce com o tempo, não com pressa. Clara olhou para Lena com lágrimas nos olhos, mas também com uma expressão de esperança que ela não conhecia. Eu entendo. E vou esperar. Seja o tempo que for. As palavras de Clara ressoaram profundamente em Lena, que, após um longo suspiro, tomou uma decisão silenciosa. Ela se aproximou e, com um gesto delicado, pegou as flores das mãos de Clara, oferecendo-lhe um sorriso verdadeiro. Vamos caminhar juntas. Um passo de cada vez. E quem sabe, um dia, possamos florescer juntas, como as flores que você trouxe. O gesto simples de Lena foi um marco. Clara, pela primeira vez, sentiu que havia um caminho possível entre elas, não uma ponte perfeita, mas uma estrada de entendimento e aceitação. E Lena, embora soubesse que o perdão não aconteceria de uma vez, já começava a sentir que, talvez, o futuro fosse cheio de novas possibilidades, construídas tijolo por tijolo, com paciência e carinho. O ateliê estava mais movimentado do que nunca. Crianças, adolescentes e até adultos começaram a participar das oficinas de Lena. Elas agora tinham um propósito mais profundo, algo que não se resumia à arte, mas à descoberta de si mesmos. O ateliê não era mais apenas um lugar para aprender a arte do papel, mas também um espaço de acolhimento, onde a dor podia ser expressa e transformada. Max, ao ver a transformação de Lena, sentiu-se finalmente realizado. Ele sabia que o maior presente de todos não era o sucesso comercial do livro ou as inúmeras entrevistas que ela dava, mas sim o fato de que Lena havia se encontrado. Ela estava, finalmente, em paz com quem era. O maior reflexo disso estava em seu novo projeto, o Jardim de Possibilidades. Era uma iniciativa que ela própria criou para transformar espaços públicos abandonados da cidade em jardins comunitários, projetados e cuidados pelas pessoas da comunidade. A primeira grande ação foi no centro da cidade, em um terreno que antes era usado como estacionamento, mas agora se transformava em um lugar de flores, árvores e vida. Este jardim vai ser mais do que uma paisagem bonita. Vai ser um símbolo de renovação, Lena explicou em uma coletiva, ao lado de Max. Um lugar onde as pessoas possam lembrar que sempre existe a possibilidade de recomeço. Não importa o quanto o terreno esteja desgastado, sempre há espaço para uma nova flor. A repercussão do projeto foi tão grande que outras cidades começaram a se interessar pela ideia. Lena se tornou uma referência não apenas na arte, mas também no ativismo social, usando sua voz e seu exemplo para transformar o mundo ao seu redor. E, no final, quando o projeto foi finalmente concluído, Lena se viu observando o primeiro jardim florescendo. As flores estavam desabrochando lentamente, como ela mesma fizera, com paciência e cuidado. Ao seu lado, Max sorriu, e ela, agora, com o coração leve, sabia que o futuro estava diante dela, brilhante, promissor e cheio de possibilidades. Não era mais sobre o que ela havia sofrido, mas sobre o que ela poderia construir a partir disso. E, com os pés firmes no chão e a cabeça nas estrelas, Lena finalmente compreendia o verdadeiro significado de florescer. Fim. Se você chegou até o final, comente florescer, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.